Olá, estou feliz e grato por poder compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. Nestes últimos dias, eu creio que todos ouviram mais de uma vez sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Pena que as pessoas não entendem o real significado da morte e da ressurreição de Jesus. Eu compartilhei com vocês aqueles dois aspectos, aquele natural, em que as pessoas conhecem a história, mas não conhecem o significado espiritual e não gozam os benefícios que a morte e a ressurreição de Jesus traz. E eu queria compartilhar mais um pouco sobre esse assunto, especialmente na experiência de Abraão. Não sei se você sabia, mas Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus. Então, com mais 2, depois de Jesus, nós estamos a 4000 anos que Abraão viveu. E foi escrito a respeito dele que a sua fé foi creditada como justiça. Nós já falamos sobre isso. Agora, esta frase foi creditada a ele como justiça, Paulo diz assim, essa frase não foi escrita somente por causa dele, mas foi por nossa causa também. Então, veja bem, Deus já há 4000 anos está tentando mostrar como ele é gracioso, como ele é amoroso, como ele pode nos abençoar. E no caso de Abraão, nós lemos a história dele, que quando Deus se manifestou a ele, Deus se manifestou como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, é o nome de Deus. E todas as coisas é possível para ele, nada é impossível. Abraão tinha 99 anos, Sara, sua esposa, tinha 90 e ela era estéril, nunca pôde dar um filho a Abraão. Mas Deus disse, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E você vai ter um filho com Sara e ele vai ser o seu herdeiro. E Abraão creu em Deus e isto foi creditado a ele como justiça. Ele foi declarado justo, como se nunca tivesse pecado. E então essa frase, Paulo diz em Romanos capítulo 4, que foi escrita por nossa causa também, por nossa causa. Nós os que cremos em Cristo, o crer, a fé em Jesus vai nos creditar justiça. E nós vamos ser declarados justos, somos declarados justos pela palavra de Deus, como foi Abraão. Mas o Deus Todo-Poderoso, falando com Abraão naquele dia, disse assim, a minha aliança vai estar com você. Era uma aliança sem condição, incondicional. Não dependia nada de Abraão, só dependia de Deus. E Deus fala insistentemente com Abraão, dizendo assim, eu farei, a minha aliança estará contigo, abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Era incondicional e nós vemos através da história que foi sempre incondicional, não dependia daquilo que Abraão ou seus descendentes iriam fazer. A bênção era por causa da aliança. E essa aliança, apesar de estar no Velho Testamento e estar antes da lei, essa promessa esteve antes da lei, cerca de 430 anos antes, é uma aliança de graça, incondicional, de graça abundante. Nós vamos ter oportunidade de ver isso mais adiante, mas eu queria seguir para ver o que aconteceu naquele dia que o Senhor falou com Abraão. E Abraão creu e Deus trocou o nome dele
para Abraão. Abrão significava pai exaltado. Abraão, pai de multidões. Então, ele tinha uma certeza, Deus trocando o nome dele, e ele confessando agora, falando o seu nome, todas as vezes que alguém perguntasse qual é o seu nome, ou ele tinha que falar para as pessoas, olha, não me chame mais de Abrão, porque agora eu sou Abraão. Então ele estava dizendo, eu vou ser pai de muitas nações, eu vou ser pai de muita gente. E o tempo passou, cerca talvez de uns 16, talvez não muito mais do que isso, que nasceu Isaac, e o Isaac já era um garoto, um adolescente, um jovenzinho, e Deus fala, Abraão, eu quero que você me ofereça em sacrifício o teu filho Isaac. Então, todos conhecem a prova que Deus pôs a Abraão, e Abraão foi para fazer o sacrifício de Isaac. Se você pode ler depois a história, está lá em Gênesis capítulo 22. Mas quero te chamar a atenção para o seguinte, quando já Isaac está amarrado sobre um holocausto, sobre um altar para o holocausto, Abraão pega a sua faca, o seu cutelo, e estende a mão, levanta a mão para executar o seu filho ali em sacrifício. Então o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão. E ele diz, eis-me aqui. E o anjo disse, Abraão, não estende a mão sobre o teu filho, não faça nenhum mal para o seu filho. Agora eu sei que você teme a Deus. E mostrou para ele um carneiro que estava ali perto das pastagens e disse, esse é o carneiro para o holocausto. E Abraão então tira o seu filho, coloca o carneiro e oferece aquele holocausto. Então passa um bom tempo, um sacrifício dessa natureza não se faz em poucas palavras como eu estou descrevendo aqui, ou como você lê na Bíblia, alguns minutos, alguns segundos e você já lê a passagem. Demorou um certo tempo. E o que eu quero te chamar a atenção agora é que quando ele acaba de oferecer o sacrifício, mais para o final da tarde, pela segunda vez, o anjo do Senhor brada dos céus. Eu não sei se você já tinha prestado atenção nisso. Eu li a Bíblia há muito tempo e nunca tinha prestado atenção nisso. Somente alguns anos atrás que Deus me mostrou isso. Deus bradando a segunda vez, e é interessante o que ele proclama agora nessa segunda vez. A primeira vez Deus bradou para parar aquilo que Abraão estava fazendo, sacrificar o seu filho, e providenciou o substituto para o seu filho. Mas agora, quando ele brada pela segunda vez, no capítulo 22, no versículo de número 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isto e não me negastes o teu único filho, de veras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Que coisa maravilhosa! Olha que eu e você estávamos incluídos aqui nesta bênção já. Deus dizendo, olha, porque você obedeceu, então você vai ser um povo abençoado, e por causa dessa descendência, todas as famílias da terra, a minha família, a sua família, nós fomos abençoados há 4.000 anos atrás.
é uma descoberta extraordinária, nós tomarmos posse dessa promessa que nós temos através de Abraão. Paulo diz que quando Deus falou isso com Abraão, Deus estava anunciando o evangelho aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então eu e você, como gentios, já tivemos o evangelho da graça de Deus sendo anunciado para nós há 4.000 anos atrás. E quando você lê no livro de Gálatas, Paulo falando de quem são os herdeiros da promessa, ele diz que todos nós que cremos, que estamos em Cristo Jesus, nós somos herdeiros das promessas como se fosse próprios filhos ou filho natural de Abraão. Diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, de sorte que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se nós tivéssemos tempo para decorrer sobre todas as bênçãos que Abraão recebeu, nós estamos incluídos nessas bênçãos. E em Romanos diz que ele se tornou herdeiro do mundo. É grande demais a extensão da bênção de Deus, herdeiro do mundo, e nós somos co-herdeiros com Ele. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos herdeiros de Deus. Então essa é uma nova de alegria, de grande bênção para todos nós. Há 4.000 anos Deus está falando de nos abençoar. E hoje nós queremos que isso seja uma realidade na nossa vida. Sobre a morte e a ressurreição de Jesus, Paulo encerra o capítulo 4 de Romanos dizendo assim, que ele foi entregue por causa das nossas transgressões, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a morte de Jesus é o pagamento de toda a nossa dívida. O real significado da morte de Jesus na cruz foi o pagamento de toda a nossa dívida de pecado. E a ressurreição foi a garantia, para nos garantir a nossa justificação. Jesus é um Salvador vivo. Hoje ele está nos céus, à direita de Deus, como homem. Jesus Cristo, homem, num corpo humano como o nosso, glorificado, evidentemente. Mas como nós, e ele pode garantir, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, diz Hebreu. Qual a nossa confissão? Não é uma lista de doutrina que podemos pôr no meio da Bíblia e deixar na gaveta e ler de vez em quando, mas ser o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão é quando nós tomamos a palavra de Deus e nós dizemos como Deus diz a nosso respeito. Então hoje, como eu tenho feito outras vezes, eu posso pegar essa Bíblia e dizer: Deus, o Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, me abençoou há 4.000 anos atrás, quando pela segunda vez o anjo do Senhor bradou do céu para Abraão, dizendo: eu certamente te abençoarei
te multiplicarei e farei uma grande nação, e desta nação serão abençoadas todas as famílias da terra. Obrigado, Pai, pelo seu grande amor por mim, por ter me abençoado em Abraão, me fazendo um herdeiro com ele, herdeiro do mundo, herdeiro das promessas divinas que o Senhor fez a Abraão, que foi sem nenhuma imposição, sem nenhum pedido em troca, mas foi uma aliança da tua graça, da tua bondade, do teu amor que tens demonstrado, e foi confirmado através da morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, a semente de Abraão, e nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Nós demos as boas-vindas no nosso coração. Jesus, o Senhor me amou, se entregou por mim e ressuscitou por mim, está vivo por mim, é o meu Salvador, e esta é a minha confissão de fé. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Muito obrigado por nos assistir mais uma vez. Deus abençoe.